Começou. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo. Bom, a intenção dessa videoaula é explicar um pouco sobre... explicar o máximo possível, né? Força magnética, porque faz parte do nosso plano de ensino, do nosso plano de regime regime escolar em domicílio. Regime escolar em domicílio, que é o nosso, acho que se não me engano é o quarto head de física do terceiro ano. Bom, a gente já teve então uma videoaula sobre campo magnético. Agora a gente vai ter a nossa videoaula sobre força magnética e depois eu pretendo passar ainda produzir um vídeo explicando explicando como resolver os exercícios das listas de exercícios que já estão disponíveis na plataforma Moodle da nossa sala do terceiro ano. Esse assunto de força magnética ele é um pouco... Eu acredito que vai demandar menos tempo, porque eu gastei mais tempo falando sobre magnetismo, né, e seus princípios fundamentais. E eu já adiantei alguns pontos que nós vamos usar aqui no conteúdo de força magnética. Então, vocês sabem, então, né, vocês já têm esse tipo de conhecimento, já estão ancorados numa perspectiva, num conhecimento de que existem, então, fenômenos magnéticos. Vocês conhecem, principalmente ocasionados por ímãs, né? Aqui nós vamos estudar qual é o efeito, qual é a dinâmica do campo magnético em cima de partículas muito pequenas e tentar depois demonstrar esses efeitos em situações cotidianas, em situações que tenham situações corriqueiras que envolvem fenômenos magnéticos que estão ao alcance de vocês. E aí depois depois de estudar a força magnética, a gente vai ver indução eletromagnética, que a gente vai ver mais aplicações tecnológicas desse conteúdo no nosso dia a dia. Então, começando aqui, a gente vai começar a nossa aulinha e vamos começar com a força magnética. E aí eu falei para vocês que força magnética ela é aplicada à distância e quem aplica essa força magnética, vocês aprenderam, é uma carga em movimento. Então vocês aprenderam lá que toda carga que tiver qualquer tipo de quantidade de movimento, seja esse movimento em linha, ou seja esse movimento rotacionando, ou seja esse movimento rotacionando em torno do próprio eixo, qualquer tipo de movimento, desde que seja carga e esteja em movimento, rotacionando assim, ou enfim, fazendo qualquer tipo de movimento, essa carga vai gerar um campo magnético em torno dela. E a forma como esse campo magnético vai ser gerado, ela depende da sua trajetória, da relação da sua trajetória e da aplicação da regra da mão direita. Então, se uma partícula está seguindo uma trajetória em forma de linha reta, o campo magnético que ela vai gerar é um campo... Então, se essa partícula está seguindo para cá, né? Acompanha a minha linha aqui. Está seguindo nesse caminho. Eu vou pegar meu dedo, eu vou aplicar a regra da mão direita para saber a circulação no campo magnético. Então, se essa partícula está vindo para cá, vou aplicar a regra da mão direita. O meu dedão vai ficar na direção no sentido do deslocamento da partícula. As pontas dos meus dedos, então, vão rotacionar em torno da trajetória. Deixa eu pegar aqui. Então, fica melhor assim, né? Então, essa aqui é a trajetória da partícula, está seguindo para lá. Né? Tá aqui meu dedão. Então, ó. Então, aqui é a trajetória da partícula, apliquei a regra da mão direita. O dedão está aqui, indicando o sentido de deslocamento da partícula. Os meus indicadores estão aqui, indicando o sentido de rotação do campo magnético dessa partícula que se desloca. Então, ela está deslocando para cá e o campo magnético dela está girando em torno da sua trajetória. E aí, outras partículas... Isso é um exemplo, né? Isso é só um exemplo. A gente também lembra que o ímã ele é dotado de partículas
que possuem um spin líquido, né? E aí na aula anterior eu expliquei de onde vem esse spin. Ela vem lá dos orbitais que estão em falta de elétrons, ou com sobra de elétrons, também pode acontecer disso. E aí quando sobra ou falta elétron, significa que há um spin líquido aí. Né? Às vezes esse spin está apontando para cima e às vezes esse spin está apontando para baixo. E aí para onde esse spin está sendo apontado é para onde está sendo apontado o campo magnético dessa partícula. Porque empiricamente, experimentalmente, a gente verifica que essa quantidade de movimento que a gente chama, essa quantidade de movimento de rotação que a gente chama de spin, ela é proporcional ao campo magnético que essa partícula proporciona, né, devido à sua quantidade de movimento. Então, a gente viu várias situações de campos magnéticos. Então, a gente viu um campo, a gente tem uma linha aqui, né? E aí, uma linha que tem uma corrente traçando para cá. Como que é? Se está para cá, ele gira assim. Então, se ele está vindo para... Aí, no meu caso, ele está vindo para a minha direita. No caso de vocês, tem que ver como que aparece no vídeo. Então, se ele está para cá, ele vai virar assim. Tá. Ele vai girar assim, ó. Aplicando a regra da mão direita. O campo magnético rotacionando nesse sentido aqui. Então, esse é um exemplo. Se a gente tem uma espira, né, digamos que essa linha agora, esse condutor, na verdade ele tem o formato de uma espira agora, né? Então essa aqui está aqui a corrente, né? Como que é o campo magnético aqui dentro dessa espira? Pode ser um conjunto de espiras, né? Quando eu tenho uma espira juntinho da outra, eu chamo de bobina. E quando as espiras estão espaçadas regularmente uma em relação à outra, a gente tem um solenoide. Então, isso aqui é uma bobina, né? Então, o campo magnético vai rotacionar aqui dentro. Ó. Deixa eu ver se o campo elétrico está para cá. Deixa eu pensar. Tá, deixa eu pensar aqui. Tem que aplicar a regra da mão direita. Com uma espira fica mais fácil de perceber isso. Corrente está para cá. Corrente para cá. Corrente para cá. Deixa eu pensar. Então tá para cá. Deixa eu ver se eu vou fazer certo. Tá. Eu acho que é assim, ó. Aqui é o sul e ele sai do outro lado norte. Aqui é o sul e ele sai do outro lado norte. E aí depois ele rotaciona aqui. Como eu estou fazendo aqui em cima da hora, eu posso acabar comentando algum tipo de equívoco conceitual. Mas é só aplicar a regra da mão direita aqui com paciência que você vai entender. Então, o campo magnético aqui em cima do solenoide, como esse aqui é uma bobina, né, uma espira em cima da outra, o campo magnético vai rotacionar assim. Ó. E aí aqui dentro da bobina, o campo magnético é mais ou menos contínuo, uniforme. Né? Na verdade ele está nesse sentido para cá de rotação. Não, peraí. Tá para cá, o sentido de rotação tá para cá. Né? Isso aí, agora tá certinho. E aí esse campo magnético que a gente toma como uniforme, que está aqui nesse exemplo, que eu já daqui a pouco vou explicar, pode ser um campo magnético que está atravessando o interior de um solenoide, o interior de uma bobina, por exemplo. Né? Então vamos falar agora como que a gente faz o cálculo da força magnética em cima de uma carga elétrica que sofre campo magnético. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, não gosto de usar para escrever coisas importantes. Primeiro, campo magnético
é gerado ou produzido por cargas em movimento. Então isso aqui já está ok. Isso aqui é sabido. Segundo ponto. Somente cargas sofrem a força magnética. E a forma como essa força magnética atua sobre atua sobre uma carga de prova, a gente chama de carga de prova, né? Uma carga que é livre de se deslocar aí pelo espaço, a gente chama de carga de prova. Então a forma como a força magnética atua sobre uma carga de prova, ela está descrita aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de carga de prova, né? Deixa eu ver, tem mais um ponto aqui para a gente explicar? Tá, um ponto importante, eu não me recordo se a gente vai utilizar isso, mas esse aqui é um ponto muito recorrente na... É importante porque acaba meio que explicando por que alguns materiais ficam magnéticos depois que se submetem a campos magnéticos intensos, né? Então, um material... não, melhor dizendo, partículas com spin, geralmente são partículas carregadas que têm spin. Existem partículas neutras que têm spin também, que podem ser tomadas como pequenos ímãs, né? Mas, em geral, elas acontecem com mais frequência, com mais intensidade nas partículas carregadas. Partículas com spin se orientam conforme um campo magnético externo e uniforme. Pronto, agora a gente já sabe que são as cargas quem desenvolve campo magnético e ao mesmo tempo elas são as que sofrem também essa força magnética. Vamos falar então como acontece essa força magnética, né? Então, como carga sofre força magnética? Ela sofre da seguinte maneira. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Primeiro, você tem que lembrar que força é vetor. Então a gente tem que dar conta de explicar como calcular o módulo. Como determinar direção e sentido. Eu não me recordo se isso tem nome de lei, mas eu acho que na verdade faz parte da lei de força de Lorentz. Que a força de Lorentz ela fala sobre as forças eletromagnéticas sobre uma carga. Então, uma carga, de uma maneira geral, ela sofre forças tanto de origem magnéticas quanto de origens eletrostáticas. E a gente imagina que não existe nenhuma região do espaço que está livre de forças de campos de força. Mesmo que seja um campo de força muito fraquinho, qualquer tipo de espaço do nosso universo, né, ou até onde vai a nossa imaginação, é dotado de campo magnético e campo elétrico. Então eu poderia chamar isso aqui como um pedaço da força de Lorentz, que é simplesmente a força elétrica mais a força magnética sobre a carga. Só que aqui a gente vai trabalhar
Só força magnética sobre a carga. Então, como que a gente vai definir o módulo? O módulo é segundo essa expressão matemática aqui. Deixa eu ver, tem algum nome para essa expressão? Eu não me recordo o nome. Força magnética só. Porque no caso da força elétrica tem nome, né? Lei de Coulomb. Deve ter algum nome. De uma maneira, eu sei que está relacionado com a lei com a força de Lorentz. Deixa eu ver. Bom, tá aqui, módulo. O módulo da força magnética sobre a partícula que sofre o campo, que atravessa um campo magnético, está aqui a expressão. Eu vou deixar ela em destaque aqui, e ela é importante para resolver alguns problemas que vão cair, que estão disponíveis já na lista. Então, o módulo, como que a gente calcula o módulo? Né? Módulo da força. O módulo da força magnética ele é assim, ó. Ele é o produto da intensidade da carga que sofre a força com a intensidade do campo magnético que aplica essa força magnética. Não, deixa eu... Melhor dizendo, o produto da intensidade da carga que sofre a força magnética com a velocidade da carga que está entrando no campo magnético, produto do módulo do campo magnético que está aplicando, que envolve a carga, vezes seno do ângulo θ. E aí a gente precisa definir esse ângulo θ. Como que a gente define ele? Quando uma partícula entra num campo magnético, ela entra de uma maneira completamente aleatória, né? A gente não tem nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de restrição anterior de como essa carga vai entrar no campo magnético. Então ela pode entrar no campo magnético formando qualquer tipo de ângulo em relação a esse campo magnético. Então digamos que eu tenho aqui um campo magnético. Deixa eu desenhar aqui linhas de campo magnético aqui. Né? Uma linha aqui. Outra aqui. Outra aqui. Então esse aqui é um campo magnético. Linhas de indução do campo magnético, né? Que a gente já viu isso. Beleza? Essas linhas de campo magnético, elas estão contidas nesse plano que você está enxergando, esse plano branco aqui que eu vou chamar de, sei lá, de plano. Então B o vetor B está contido no plano, chama plano π, né? Então isso aqui é plano π. Ok, vamos agora então. Então a partícula carga de prova, ela vai entrar no campo magnético, formando agora um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo, sei lá, um ângulo qualquer. Vou chamar ângulo θ, por exemplo, né? Por que não? Então digamos que a partícula entrou agora no campo magnético, formando um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Beleza? Horrível essa cor. Horrível, horrível. Deixa eu escolher outra cor aqui. Pretinho mesmo. Então o que é esse ângulo? O que é esse seno de θ? É o ângulo entre o vetor velocidade da partícula e o campo magnético. Né? E o campo magnético ele é definido pelas linhas de indução. Eu poderia ter uma situação assim, ó. Digamos que isso aqui, ó. Digamos que isso aqui é o plano. Digamos que isso aqui é o plano onde está contido o campo magnético. O campo magnético. Vou pegar assim. Melhor assim, né? Assim. O campo magnético está todo contido nesse plano aqui, ó.
E aí vai passar uma carga atravessando ele, assim, ó. Pum! E aí vai ter um ângulo entre a velocidade que está sendo representada pela canetinha e o plano onde está contido o campo magnético. Qual é esse ângulo? O ângulo θ. Ou em espanhol, θ, né? Então esse ângulo aqui se refere a isso. Vamos anotar aqui, né? Θ é o ângulo entre as direções. Na verdade é o menor ângulo. Deixa eu apagar aqui, porque a gente vai definir isso melhor. É o menor ângulo, na verdade. Não. É o menor ângulo? Não, é só o ângulo mesmo. Depois eu vou explicar por que é só o ângulo. Esse ângulo ele pode ser obtuso, né? Ele pode ser maior que 90 graus, maior que 180. Por exemplo, ele pode entrar para cá. E aí, nesse caso, esse ângulo vai correr assim. Depois eu vou explicar sobre isso. É o ângulo entre as direções da velocidade com as linhas de indução do campo magnético. E como que a gente vai medir esse ângulo? A gente mede assim, ó. A gente mede da seguinte maneira. Então, esse aqui, digamos que isso aqui é o eixo X, né? Um exemplo. Quando a gente vai medir ângulos na matemática ou na física, e aí a gente tem um vetorzinho aqui. Deixa eu pegar outra reguinha, inclinar ela aqui. Isso aqui é um ângulo qualquer, né? Esse aqui é o eixo Y. Então eu tenho o eixo Y aqui, o eixo X, um vetor qualquer. Deixa eu chamar vetor U. Vetor U. Como que eu vou medir o ângulo do vetor U em relação ao eixo X? É sempre assim, ó. O ângulo vai sempre crescer para cá, ó. Nesse sentido. Então, de repente, o vetor U pode estar... ele pode rotacionar aqui, né? E sempre que a gente for medir o ângulo do vetor U em relação ao eixo X é sempre crescendo para cá, ó. No sentido anti-horário. A mesma coisa aqui no nosso exemplo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver o vetor velocidade aqui apontando para o outro lado aqui, ó, significa que eu vou contar o ângulo vai ser diferente? Então essa aqui é outra carga, né? Vou colocar aqui pretinho para ficar melhor. Isso aqui agora é outra carga, vou chamar de V1. Eu vou medir o ângulo dele assim, ó. Vou chamar ângulo gama, exatamente. Ele vai crescer assim. Não é esse ângulo aqui, esse ângulo não. É esse ângulo. Esse ângulo aqui. Esse aqui proibido. Esse aqui permitido. Tá? Então o sentido de medição dos ângulos é sempre assim. Por que motivo? Pelo mesmo motivo que a gente convenciona que tudo que vai para a direita é positivo, tudo que vai para cima é positivo, tudo que vem para você é positivo também, tudo que vai longe de você é negativo. Não, tudo que sai de você, né? Se você estiver no eixo, né? Se você estiver na origem do eixo. Se você estiver na origem do eixo. E aí, se você estiver aqui na origem do plano cartesiano, do sistema de referências, né? Tudo que sair de você é positivo. Então, para cá é positivo, para cá é positivo, para cá é negativo, para cá é negativo,
Para cá é positivo e para cá é negativo. Assim como isso aqui é uma convenção, isso aqui também é uma convenção. E vetores eles têm que ser postos num plano cartesiano, né? Ou então num plano tridimensional, ou num sistema tridimensional, um sistema de referência tridimensional. Esse sistema de referência a gente chama de destrogiro, tá? Destrógiro. Meu professor que falou sobre isso era peruano, ele falava destrógiro, mas eu acho que em brasileiro fala destrogiro. Sistema de referência destrógiro, sei lá, acho que fala assim. Ou destrogiro, depois vocês pesquisem aí. Tá? Isso aqui é só para enriquecer o conhecimento de vocês de matemática. Deixa eu voltar então aqui para os slides. Então a gente aprendeu como calcular o módulo. Agora falta a gente determinar a direção e sentido da força, que é diferente do campo magnético. Lá no caso do campo magnético, a força para calcular a direção e sentido da força magnética é diferente, reformulando. Para determinar o sentido e a direção da força magnética é diferente da determinação da direção e sentido da força elétrica. No caso da força elétrica lá, você tem um campo elétrico aqui e a força elétrica geralmente no mesmo sentido, né? No mesmo sentido, na mesma direção. No caso da força magnética não, ela é diferente. O campo magnético ele rotaciona. Além do campo magnético ser diferente na maneira como ele se espalha no ambiente, ele se espalha rotacionando, ele também aplica diferente, ele também aplica a força magnética de uma maneira diferente. E a maneira como a força magnética é aplicada, ela segue a regra da mão direita também. Então, como que a gente calcula, como que a gente determina a regra da mão direita aqui? A gente faz assim, ó. Deixa eu tentar desenhar, fazer o desenho. Deixa eu ver, o vetor sai para cá, campo magnético sai para cá. E dedão é força. Beleza. Como aplicar a regra da mão direita? Deixa eu liberar um espaço aqui. Como aplicar a regra da mão direita na força magnética? Então, para determinar direção e sentido da força magnética sobre a carga de prova que usa-se a regra da mão direita. Muito parecido, regra da mão, com a aplicação da regra da mão direita para determinar campo magnético em torno de um cilindro, de um solenoide, de uma bobina, de uma espira. Então, como que a gente faz? Você coloca, nesse caso aqui,
Qual é o processo? Qual é a regrinha? Faz assim com seu dedo, ó, com sua mão. Tá vendo? Faz assim com ela. Dobra ela. E põe seu dedão pra cima. Tem que ficar assim, ó. Tem que ficar flexionado assim. Então, o que são os vetores? Como os vetores vão ser postos aqui na minha mão? Você vai imaginar, né, é um exercício de imaginação. O vetor força, ele tem a direção e sentido do dedão. O vetor velocidade, ele tem a direção e o sentido dos meus dedos indicadores. O vetor campo magnético, ele tem o sentido e a direção da minha palma da mão. E ele sai para baixo aqui, ó. Então, vetor força magnética vai para cima, aqui, né? A velocidade sai daqui dos nós dos meus dedos e vai até as pontas. Então, direção e sentido tá para cá. E a direção e sentido do campo magnético tá para baixo. Sim, tá para baixo. Então, campo magnético, velocidade, campo magnético. E aí, força magnética está para cima. Tenta aplicar aqui, ó, tenta aplicar aí na sua tela a regra da mão direita no desenho que você está vendo aí, ó. Então você coloca os seus dedos indicadores. Eu vou tentar desenhar aqui, tá? Vou tentar fazer um desenho aqui. Você coloca. Deixa eu pensar aqui, como que eu vou fazer o meu dedão aqui? Ui! Você coloca o dedão apontando para cima. Tá. Tá aqui o dedão. E aí, os dedos indicadores estão aqui. Dá pra perceber, né? Força magnética para cima. Tá, ficou meio feio, mas foi no improviso aqui. Força magnética para cima. Os indicadores aqui mais ou menos no mesmo sentido da velocidade. E o campo magnético aqui, ó, saindo do pulso, né? O pulso está aqui, né? O pulso está aqui. Então, campo magnético, força magnética, velocidade, né? Velocidade. Força magnética. Força magnética é canetinha laranja, velocidade canetinha prata-preta, né? E o campo magnético está aqui descendo no meu pulso. É assim então que se aplica a regra da mão direita para poder determinar a direção e sentido da força magnética. Vamos ver um exemplo muito simples aqui. Vamos ver um exemplo simples. Vamos usar a aula passada, a gente usou essa notação aqui, ó. Esse aqui é o vetor saindo do plano e esse aqui é o vetor, literalmente, né? E esse aqui é o vetor entrando no plano. É claro que você não tem a indicação, você tem a indicação do sentido e da direção dessa representação e não tem a indicação do módulo, né? Porque nessa representação aqui, quem indica o módulo é o tamanho desse objeto geométrico aqui. Ok. Eu já fiz um desenho, eu acabei de pagar esse desenho, mas aqui eu ainda não aprendi a fazer Ctrl+C, Ctrl+V dos meus desenhos aqui para colocar em outros lugares. Então, olha um exemplo simples aqui para a gente aplicar. Fiz um desenho muito parecido, para falar a verdade. Tá aqui o campo magnético, né? Vou chamar de campo magnético aqui.
partícula, então, a carga de prova vai entrar aqui no campo magnético, formando... ambos os vetores estão no mesmo plano. Então, tá aqui, né, a velocidade. Vetor velocidade. Ambos estão no mesmo plano. E aqui nós teremos o ângulo entre eles, né? Quem dá a força magnética, quem dá o módulo da força magnética é essa expressão matemática aqui, ó. Belezinha? Aplica aí a regra da mão direita. Você pode pausar. Sugestão: pausa o vídeo agora e aplica a regra da mão direita. Aí nesse desenho aqui, ó. Você pausou, certamente você pausou e tentou aplicar a regra da mão direita. E o que você encontrou? Você encontrou o seguinte: que se a partícula, digamos que a partícula ela esteja aqui, né? Qual é a direção e o sentido da força magnética? Deixa eu pensar. Entrando, né? Se ela está entrando, então eu vou colocar a representação de um xizinho aqui, ó. Se ficar difícil para você imaginar como fazer isso, imagina essa imagem da partícula atravessando o campo magnético. Imagina essa imagem na sua mesa, onde você está estudando. Aí eu acho que fica mais fácil de perceber. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Velocidade, né? Campo magnético e a força. E aí a força vai estar entrando na mesa. E aí você vai estar olhando a mesa de cima, né? Você vai estar olhando a mesa de cima. Tá aí um exemplo bem fácil de perceber como aplicar a regra da mão direita. E aí a gente tem alguns movimentos típicos de uma carga, né? Quando ela entra num campo magnético. E se acontecer da carga entrar no campo magnético e a direção da velocidade da carga for a mesma direção do campo magnético, aí o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é zero. Aí vai ficar assim, ó. Numa situação... tá escrito aqui, ó. Na situação que velocidade é paralelo ao campo magnético, né? Então a velocidade está para cá. Campo magnético também está para cá. Ângulo entre eles vale zero. Então vamos aplicar aqui a força magnética. Aqui está a carguinha. Vezes a velocidade, vezes o campo magnético, seno de 0 grau. Só que quanto vale seno de 0 grau? Eu não sou muito bom de memória, eu adoro aproveitar as facilidades da tecnologia, né? É zero. Então, não existe força magnética sobre uma carga. Não existe força magnética sobre uma carga com velocidade paralela à direção do campo magnético. E na situação em que... E vamos pensar agora na situação que a velocidade vai entrar exatamente
com um ângulo de 90 graus em relação às linhas de indução de campo magnético. Aí nessa situação, a carga ela vai ser capturada, ela vai ser sequestrada, ela vai ficar presa nesse campo magnético. Né? Então o que eu tenho aqui? O campo magnético, esse aqui é um plano, né? O plano da tela do computador, e aí esse plano está sendo atravessado, está entrando no plano, o campo magnético. Então por isso que você vê as flechinhas, você vê as flechinhas não, as bundinhas do plano, né? Do campo magnético, ok? E aí, se o campo magnético está entrando perpendicular ao plano e o vetor velocidade está contido no plano, qual é o ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade? Né? Então, ó, o campo magnético está entrando. Esse aqui é o plano, né? O plano está entrando no plano. Vamos falar assim, ó, campo magnético entrando concorrente ao plano. Você que aprendeu, né, geometria espacial comigo. Campo magnético entrando no plano, entrando perpendicular, deixa eu ver, perpendicularmente no plano, chama plano gama, né? Então tudo isso aqui é o plano gama, né? No plano gama, vetor velocidade da carga contido no plano gama. Qual o ângulo entre o campo magnético e a velocidade? (90°). E aí a força magnética ela vai ficar assim, ó. A intensidade da força magnética, ó. Intensidade da carga, o módulo da velocidade dela e o campo magnético. E a intensidade do campo magnético. Por que eu não coloquei seno de 90 aqui? Porque seno de 90 graus é igual a 1. Aí agora a gente vai retirar agora a gente vai retirar alguns efeitos interessantes aqui. Então você veja que a carga ela foi capturada pelo campo magnético. Lembra, na aula anterior eu falei dos cinturões de Van Allen, que é os cinturões de Van Allen nada mais são do que as linhas de indução de campo magnético da Terra, né? Que eles saem do polo sul ou norte magnético e entram no polo norte ou sul magnético. E aí algumas cargas elétricas que estão percorrendo aí pelo espaço são capturadas por esses cinturões e elas ficam rotacionando em torno, elas ficam orbitando a Terra. É um tipo de órbita bem maluca, né? Uma órbita bem maluca. Então a Terra está aqui. Esse aqui é o campo magnético dela, ela está rotacionando assim. E aí as carguinhas ficam orbitando aqui, ó. Uma órbita bem maluquinha. Cinturões de Van Allen. Depois eu confirmei e é isso mesmo, são cinturões de Van Allen. Depois você pesquisa. É uma parte bem bonita da física e envolve e eles são as linhas de campo magnético, né, terrestre.
Elas são as responsáveis por causar as auroras boreais. E austrais também, né? Boreal é norte, austral é sul. No caso, é geográfico. Já volto aí, vou fazer uma pausa para pegar café. Então, retomando, que efeito louco é esse, né? Como que é feita essa captura? Então a carga entrou no campo magnético e entrou perpendicularmente ao campo magnético, né? Aplica a regra da mão direita. Você acabou de aprender a aplicar a regra da mão direita numa situação muito parecida com essa. Então, velocidade, né? Aí no caso está em oposição. Então, o vetor velocidade aí, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vou tentar desenhar minha mão aqui, tá? Então, o vetor velocidade está para cá. Então, as pontas dos meus dedos indicadores. Deixa eu pensar como fazer esse desenho. Então, as pontas dos meus dedos indicadores. E aí aqui vai sair o meu dedão. Né? Vou fazer o restante dos dedinhos aqui. Então vamos fazer os desenhos. Eu tenho que trocar esse verde. Esse verde tá horroroso. Deixa eu ver se eu não lembro como troca. Deixa eu ver, acho que é aqui que troca. Queria pegar um verde mais escuro. Isso aqui acho que serve, vamos ver. Tá. Então o vetor velocidade está para cá, né? Deixa eu fazer os desenhos mais bonitinhos aqui. O vetor velocidade está para cá. Ih, vou ter que refazer o desenho. Acontece muito disso. Vou ter que refazer o desenho. Tô fazendo o desenho errado. Tem que refazer o desenho, pô. E precisa de muito treino para poder entender a. Agora vai ficar mais fácil. Vamos fazer o desenho mais fácil de fazer ainda. Vamos ao desenho. Então acho que é mais ou menos assim. Dois, três, quatro, cinco. Dedinhos, dedinhos. Dedinhos, dedinhos. Fura bolo, indicador, anelar. Dedinhos, dedinhos. E o mindinho. Sou tão bom. Vocês já repararam que eu sou péssimo de desenhar à mão, né? Eu desenho burros com facilidade e mamíferos, mas desenhar à mão de primata. E aqui tá o dedão. É tipo um joia pra baixo.
Quase como se fosse um joia para baixo. Aê! Agora vamos aplicar os vetorzinhos. Eu tinha conseguido aquele verdinho. Mas tá, aquele verdinho já tá show. Então, agora a gente vai fazer os desenhos bonitinhos. Ha! Ha! Ficou bom demais. Muito bonito. Agora a gente vai fazer o vetor. E é o dedão que indica o sentido e a direção do vetor força, né? Uhul! Olha só, bonitinho! Força magnética. Pura sacanagem, hein? Ah, tem uns verde aqui, ó. Ah, uns verde topper. Tá selecionado aqui, então. E o campo magnético? O campo magnético ele fica aqui, né? Ele acompanha o pulso, né? Ele desce. Então o campo magnético tá entrando, né? O campo magnético tá aqui, ó. O campo magnético tá bem aqui, ó. Ops. O campo magnético ele tá mais ou menos aqui. Beleza? Agora acho que ficou mais fácil, né? Você aplicou aí a regra da mão direita. Aí agora vem o seguinte, ó. Vem o seguinte. O que está acontecendo aí? Quando como essa velocidade agora, qual é o efeito dessa relação de força com qual é o efeito sobre a carga relacionando agora a força com a velocidade dessa carga? Veja o que está acontecendo aqui. Em qualquer posição, absolutamente, em qualquer posição se a carga estiver contida nesse plano aqui da imagem, né, que você está vendo, absolutamente qualquer posição que ela for assumir nesse plano, e esse plano está sendo atravessado por um campo magnético perpendicular, obrigatoriamente, em qualquer ponto que essa partícula estiver, ela vai sofrer uma força magnética, e essa força magnética é perpendicular a essa velocidade. Em qualquer ponto. Qual é o efeito disso? Ela vai desenvolver um movimento circular. Como isso? Como que isso acontece? Pelo seguinte, ó. Lá no primeiro ano do ensino médio, você aprendeu que quando eu tenho trajetórias circulares, significa que nessa trajetória circular eu tenho, no mínimo, uma velocidade tangencial a essa trajetória, que fica mudando de ponto a ponto nessa trajetória. Vou pegar um verde bonito aqui. Eu vou inverter, mas tudo bem.
Então esse aqui é a força e velocidade. Se ela está numa trajetória circular e a única força responsável que está atuando sobre ela, então essa força é a força centrípeta. Atua como força centrípeta. A força centrípeta é a responsável por... Isso aqui é a definição, tá? Por variar a direção da velocidade da partícula de ponto a ponto. E o que faz variar o sentido e o módulo da velocidade? A força, a gente chama de força... Como que é? Deixa eu ver. Tem um nome para isso? Força paralela ao movimento, se eu não me engano. A gente chama de força paralela, no caso. Então, a força ela pode ser assim. Ela tem uma componente que é paralela ao movimento da partícula e outra força que ela é perpendicular ao movimento da partícula. Né? E aí você pode somar essas duas. Só que aqui nesse caso, a gente só tem a situação em que a força ela é perpendicular ao movimento da partícula. Né? E já que a força magnética... e aí outra coisa também. Passou meio que batido na aula anterior, como a gente mede campo magnético? A gente mede campo magnético medindo a força magnética sobre uma partícula. Porque, né, tá relacionado de alguma maneira. Uma tem que causar a outra. Uma é o suporte da outra. Né? O campo magnético é o suporte para se calcular a força magnética. Então, se eu consigo uma expressão matemática que relaciona força com o campo magnético, e força ele é medível fácil por aparelhos, né? Aparelhos analógicos, aliás, né? Uma mola é um aparelho analógico e é suficiente para poder calcular medir a intensidade de qualquer tipo de força. Então eu posso relacionar, no caso, né? Força. Se a força é perpendicular à velocidade da partícula, então eu consigo daí calcular se eu consigo medir, né, a intensidade da força, eu consigo aí calcular um campo magnético. Carga elétrica, a gente tem aparelho que mede, medível facilmente. Né? Quem que mede a quantidade de carga? Amperímetro, porque a gente sabe que amperímetro ele mede intensidade de corrente. Corrente nada mais é que uma quantidade de carga que é atravessada por um intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma corrente que está sendo atravessada, que está atravessando um condutor por um instante de tempo, então, e eu quero saber qual é a quantidade de carga que está sendo atravessando lá, eu pego a intensidade de corrente que é medível e multiplico pelo intervalo de tempo, por quanto tempo está sendo aplicada essa corrente. Bom, já que a força magnética aí, nesse caso, já que nessa situação aqui, na situação onde velocidade é perpendicular ao campo magnético, tem-se que força magnética atua como força centrípeta. E a gente consegue calcular a força centrípeta. Se elas se atuam, então as quantidades da força magnética elas se relacionam com as quantidades da força centrípeta. E de onde que vem
o cálculo da força centrípeta, ela vem lá do primeiro ano do ensino médio, lá a gente aprende. A força centrípeta nada mais é que a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta nada mais é do que velocidade elevada ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que essa partícula está desenvolvendo. Então tá aqui, ó, força centrípeta e a força magnética. Já que a força magnética atua, tem papel, ela desempenha o papel de força centrípeta, então as quantidades da força magnética se relacionam com as quantidades da força centrípeta. Né? A massa aqui que envolve é a massa da carga, a velocidade que está envolvida aqui é a velocidade da carga, o campo magnético vem lá, é o que causa, né, a força centrípeta, e empiricamente a força centrípeta ela pode ser também calculada com a velocidade do objeto elevado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória que essa partícula desenvolve, vezes a massa que essa partícula tem, e aí você tem a força centrípeta. E aí, ó, a gente consegue então relacionar o raio da trajetória da partícula com a massa da partícula, a velocidade da partícula, a intensidade da carga da partícula e o campo magnético. Né? O raio da trajetória. Deixa eu apagar aqui, tá meio poluído. Oi! Uma pausa, já volto. Recebi visita agora, recebi visita. Voltei. Então, voltando aqui, então desde o início eu falei que essa partícula, né, ela foi capturada pelo campo magnético. E ela vai desenvolver agora uma trajetória circular. Qual é o raio dessa trajetória circular? Ela se relaciona com quantidades magnéticas e quantidades que estão e quantidades que a carga tem. Massa da carga, velocidade que a carga desenvolve, né? Já tinha antes de entrar no campo magnético, dividido pela intensidade da carga e essa intensidade da carga vezes a intensidade do campo magnético. Outra coisa também, além do raio, a gente consegue também calcular o período de rotação da partícula. O que é período de rotação? Período significa o seguinte, ó, é um tempo, período eu vou chamar de tesão, ou T maiúsculo, é o tempo total para a partícula desenvolver uma volta. De onde que a gente vai tirar isso? A gente vai tirar do seguinte. Se a gente considerar que o módulo da velocidade ele é constante, a direção da velocidade varia, né? Varia de ponto a ponto, isso está claro. Mas se a gente considerando módulo da velocidade constante, então a gente pode fazer assim, ó. A velocidade é igual ao caminho percorrido pela partícula
dividido pelo tempo. Esse caminho percorrido pela partícula é o perímetro da circunferência da trajetória da partícula. Perímetro da trajetória em circunferência. Então, se ele dá, se esse aqui é o perímetro de uma trajetória de uma circunferência, então uma volta completa, né? Uma volta completa, a gente sabe como calcular o tamanho de uma volta completa, né? E se ele faz uma volta completa, ele desenvolve isso dentro de um tempo que a gente chama de período, tesão. Como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Beleza? Tesão está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Aí fica 2 vezes o π, o raio da circunferência, vezes a velocidade da partícula. Eu posso substituir essa velocidade. Vou substituir essa velocidade daqui, ó. Na verdade, eu vou fazer melhor. No lugar do R, não. Deixa eu ver como que o livro... Quais são as partículas... Tá, o livro elimina... Substituindo o raio na velocidade. Deixa eu ver como que ele faz essa substituição. Como que eu fiz essa substituição? Eu tenho que eliminar o R e o V. Tá. Deixa eu ver como vamos fazer isso. Então, o objetivo. Qual é o objetivo aqui? Chegar naquela equação do slide. Deixa eu ver qual o caminho que eu vou seguir aqui. Eu tô sem criatividade para escolher o caminho. Certamente eu vou tentar algumas vezes aqui. Beleza. Então o que temos aqui? Esse período. A relação do raio com a massa, velocidade, carga e campo magnético. E o objetivo, que é 2 vezes π. O objetivo, a gente tem que chegar no período ser igual a 2 vezes π m dividido por QB. Como vamos fazer isso? Deixa eu ver. Fácil, pô. No lugar do R, vou colocar essa expressão aqui, ó. Então vamos fazer lá. 2 vezes π dividido por V vezes, não vou colocar esse parênteses aqui não, vezes uma outra fração que é mv dividido por QB. V elimina com V. Temos o que queríamos demonstrar. Essas continhas aqui, muito dessas contas aqui são utilizadas em aceleradores de partícula, tá? Porque o que faz aqueles aceleradores de partícula? Eles aceleram partículas carregadas. E como eles aceleram partículas carregadas? Utilizando o campo magnético. E é por isso que as partículas rotacionam, porque elas estão submetidas a um campo magnético que faz elas rotacionar. Ok? E você sabe, carga em movimento gera campo magnético. Eu vou adiantar uma coisa aqui. Luz. Vamos falar de luz, que é assunto do próximo capítulo. Luz é gerada com movimento...
periódico de cargas. Tá? Então a carga vibra num movimento periódico, e aí, conforme ela vai vibrando, já que ela é carga, ela vai transmitir campo elétrico. E já que ela está vibrando, ou seja, ela tem alguma quantidade de movimento aí, ela vai emitir campo magnético. E esse campo elétrico induz campo magnético, que por sua vez campo magnético induz um outro campo elétrico. E aí vai um induzindo o outro num ciclo. Eles vão se espalhando, e conforme eles vão se espalhando, vão um induzindo o outro. Esse espalhamento desse campo, ele é expresso na forma, literalmente expresso na forma de luz. Essa luz visível, né, essa luz que está saindo da tela do computador, chegando aos seus olhos, isso é campo elétrico e campo magnético, ou então campo eletromagnético, né? Ou onda eletromagnética. Então, uma partícula que ela rotaciona no acelerador de partícula, ela também transmite luz, e essa luz ela é utilizada para várias experimentações. E aí você pesquisa lá o acelerador de partículas Sirius, presente lá em Campinas. Sirius. Acelerador. E aí você vê os detalhes lá, como essa luz é produzida lá no acelerador de partícula e para que ela serve. Agora a gente tem uma situação seguinte. A gente viu uma situação em que a velocidade ela era perpendicular ao campo magnético. E se eu tiver uma situação em que a velocidade não é perpendicular ao campo magnético? Quando isso acontece, um pedaço da velocidade é perpendicular ao campo. É obrigatoriamente isso, tá? Um pedaço da velocidade ele é perpendicular ao campo magnético e outro pedaço não é, ele é paralelo, ele está na mesma direção do campo magnético. Quando isso acontecer, a partícula ela vai ser capturada pelo campo magnético, só que ao mesmo tempo que ela estiver rotacionando, né, perpendicularmente a rotação e o plano de rotação é perpendicular ao campo magnético, ao mesmo tempo vai ter uma outra partícula, uma outra componente de velocidade que vai fazer com que ela siga na direção ou no sentido, né, do campo magnético. Mas aqui a gente ainda aplica como posso dizer, a regra da mão direita também, tá? O vetor velocidade fica aqui acumulado, ele repousa, acumulado nada a ver com o que eu estou falando. Ele repousa sobre os indicadores, os dedos indicadores. A força magnética é representada pelo dedão e o campo magnético ele desce aqui, ó. Então a regra da mão direita também é aplicável aqui, tá? Também é aplicável aqui. Situações de interação da carga de prova com o campo magnético. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade paralela ao campo magnético, ela não sofre nenhum tipo de variação. Ela não vai variar de módulo, ela não vai variar de direção nem de sentido. Por quê? Porque a força magnética nessa direção não existe.
A gente já aprendeu isso, né? O ângulo entre essas duas velocidades é zero, e seno de zero é zero. E a outra componente que é perpendicular ao campo magnético? Aí essa aí vai mudar de posição, vai mudar de direção de posição em posição. É por esse motivo que eu tenho essa trajetória em forma de helicoidal, que fala, né? A trajetória helicoidal. Então ela vai ficar rotação. Então esse vetor velocidade ele tem uma componente. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Uma cor azul. Ele tem uma componente. Eu vou exagerar aqui o vetor. Só para efeito didático. Ele tem uma componente. Perpendicular ao eixo. Ao eixo não, ao campo magnético. E o outro paralelo ao campo magnético. Então essa aqui é a velocidade, perpendicular ao eixo magnético. Não é eixo, vetor magnético, cacete. Ih, não pode falar palavrão. Tem que lembrar que não pode falar palavrão. Ah, a trajetória aqui eu falei. Eu sempre esqueço esses nomes complicados. Trajetória helicoidal. Então a gente vai encerrar a aula falando então sobre a força magnética sobre correntes elétricas, né, que estão atravessando condutores. Como funciona isso? Você vai aplicar ainda a regra da mão direita aqui, né? Pensa no seguinte, quando você imaginar corrente, você tem que lembrar que essa corrente, de alguma maneira, apesar de ser uma intensidade, uma quantidade escalar, existe um vetor que indica o sentido e a direção da corrente e que usa a intensidade de corrente para ser calculado. Esse vetor se chama densidade de corrente. Então, corrente elétrica é uma grandeza escalar, eu não me importo com a direção e sentido que ela está seguindo. No entanto, eu utilizo a intensidade de corrente elétrica para calcular a densidade de corrente elétrica. E aí essa densidade de corrente elétrica, que calcula a intensidade de corrente elétrica, também determina para onde essa corrente elétrica está seguindo. E aí nessa situação, essa noção de densidade de corrente elétrica a gente vai usar nesse slide 6 de 7 que está aí na tela. Ok? Então funciona assim. Considera um fio condutor de comprimento L, Lzão, percorrido por uma corrente elétrica I e atravessada por um campo de indução magnética uniforme. E o ângulo que forma a direção do fio condutor com o campo magnético é igual a θ. Né? Quantidade de carga, eu já adiantei, né, essa expressão aqui. Né? Intensidade de corrente é... Nossa, que letra horrorosa. Intensidade de corrente é quantidade de carga que atravessa um pedaço do condutor dividido pelo intervalo de tempo. E aí eu posso estimar ou calcular essa intensidade de carga, né, quantidade de carga, com a intensidade de corrente vezes o intervalo de tempo em que a gente está considerando que está atravessando um pedaço do condutor. Outra coisa também, qual é a velocidade de deslocamento das cargas da corrente elétrica dentro do condutor? Coisa simples, né? Continha de nono ano, você aprende isso no nono ano, né? Comprimento, né?
comprimento, deslocamento, né, dividido pelo intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo aqui eu vou considerar o mesmo aqui, porque isso aqui é velocidade das cargas das cargas delta Q, melhor, das cargas delta Q. E é por que eu vou utilizar isso e isso? Porque elas vão ser usadas aqui naquela fórmula de cálculo, naquela fórmula para se calcular o módulo da força magnética. Né? Então o que é? Lembra da força magnética lá, né? Força magnética é intensidade de carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre eles. Esse Q aqui ele pode ser substituído por delta Q, né? Então delta Q vale quanto? I vezes delta T. Velocidade L dividido por delta T. Campo magnético, seno de θ. Delta T elimina com delta T. Força magnética é igual ao produto da intensidade da corrente que atravessa o fio, vezes o comprimento do fio, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre o fio e o campo magnético. E como que eu vou calcular esse ângulo aqui? Como eu vou medir esse ângulo? Usando o nosso... Se você usar o sistema de referência destrógiro, é muito improvável que você erre, tá? Muito improvável. Então, digamos que, sei lá... o fio está aqui. Vamos colocar aqui o... o fio está aqui. E o campo magnético está aqui. Deixa eu colocar uma outra cor mais bonita aqui. Né? O ângulo que eu vou medir aqui, ó, ele sempre cresce para cá. Sempre cresce para cá. Então você tem que fazer sempre assim. Não vou fazer isso. É como... Deixa eu... Aqui na régua vai ficar melhor de entender. Se eu fizer a réguinha aqui. Né? Então, esse ângulo θ aqui, ele cresce sempre para assim, ó, como se a reta estivesse rotacionando assim, ó. Tá vendo? Sempre no sentido anti-horário. Ângulo cresce. Erro de digitação ali. Sempre no... Isso aqui é uma convenção, tá? Anti-horário. Eu acho isso aqui meio contraintuitivo, porque o horário é o... A gente sempre toma o mais comum como positivo, né? E o horário para mim seria positivo e o anti-horário negativo. Mas a convenção dos bruxos da física decidiu por o anti-horário ser o positivo. E aí a intensidade da força, aqui nessa situação, a regra da mão direita também é aplicável. Né? Para determinar... Olha, eu já estou acrescentando um R aqui, porque Mato Grossense adora colocar R onde não se deve. Né? Parar... Então, para definir... Vou colocar assim. Então, ó... Fazer... Nossa senhora, eu refiz o apagamento. Espera aí. Como que eu calculo o módulo da força magnética num fio que está sendo atravessado por um campo magnético?
Acabamos de aprender, ó. Como que se determina? Isso aqui é módulo, né? Mas vetor, força não é só módulo, força é também, além de módulo, direção e sentido. Como que a gente calcula, como que a gente determina direção e sentido? Direção, do mesmo jeito como antes, direção, sentido, determinados pela regra. Aí tem algumas nuances aí, né? Umas pequenas diferenças. Regra da mão direita. Que diferença é essa? Agora, quem vai ficar na ponta dos dedos? A densidade de corrente, né? Para ser mais preciso, né? Porque corrente é... E aí? O sentido de deslocamento da densidade de corrente repousa sobre os dedos indicadores. O mesmo papel desempenhado pela velocidade da carga nas situações anteriores. Ora, meus caros, vamos falar agora sobre a força magnética entre dois fios condutores paralelos. Porque para pensar. Aqui, ó, nessa situação de cima, eu tenho um fio condutor sofrendo uma força magnética devido a um campo magnético externo. Só que ao mesmo tempo você aprendeu que esse fio aqui, esse fio aí que você está vendo, ele também desenvolve um campo magnético. E se tiver um outro fio próximo dele, carregado não, que é também atravessado por uma corrente, ele também vai sofrer essa força magnética. Você entende? E aí essa situação que eu estou adiantando para vocês é o que está no quadro 7 de 7 aqui, ó. Força magnética entre fios condutores paralelos. Então, considere dois fios percorridos por correntes de intensidade I1 e I2, distantes entre eles por R, todos eles situados no vácuo. É claro que, reforçando, né? Aqui no ensino médio, a gente estuda praticamente tudo da eletrostática sempre no contexto do vácuo, né? A gente quase nunca está considerando que esses efeitos elétricos e magnéticos estão acontecendo, por exemplo, dentro de uma madeira. Ou, para ser mais preciso, ocorrendo dentro de um dielétrico. Né? O eletromagnetismo que ocorre dentro de dielétricos, né? Madeira, metal, ar, atmosfera, etc., gás, ele é estudado mais no ensino superior. Principalmente nas ciências exatas, né? Ciências exatas de ensino superior. Então veja só. Olha esse fio aqui, ó. Esse aqui é o fio, né? Então esse fio, ele é perpendicular ao plano desse quadro. E a corrente está saindo desse plano.
Nesse caso, a mesma coisa. E aí, o que você faz? Já que esse aqui a corrente está saindo do plano, para você descobrir a circulação do campo magnético em torno desse fio 1, você vai aplicar a regra da mão direita. O dedão agora nessa situação vai desempenhar, vai seguir o sentido, a direção da corrente. E aí você vai colocar em cima do plano, e aí você vai perceber. A imagem está espelhada, vocês estão vendo a imagem espelhada, mas se você colocar o dedão saindo do plano aí da tela do seu computador e fazer esse aqui, ó, você vai perceber que os seus dedos indicadores eles vão rotacionar aqui, ó. Então você vai colocar o dedão aqui saindo desse plano, nesse ponto aqui, e os seus dedos indicadores vão girar nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó. Ó a circulação do campo magnético. Ó o campo magnético tangente à circulação. Aqui você vai fazer o mesmo efeito. Você vai colocar o dedão, né? Aqui essa parte de baixo em cima da tela do computador. Aí você vai ver o dedão saindo. E você vai fazer assim, né? E aí você vai ver a circulação do campo magnético assim. Beleza? Ok, agora para pensar. Esse fio vai sofrer uma força magnética devido ao campo magnético desse fio. Na corrente elétrica dele. Então, qual é a força magnética que esse fio vai sofrer? Então, vamos lá. Força magnética sobre o fio 2. Nessa primeira situação aqui, né? Então, a gente tem a situação 1 aqui e a situação 2 aqui. Na situação 1. Como que vai ficar aqui? A gente vai usar essa regrinha aqui, né? E a regra da mão direita também. Qual é o ângulo entre a direção desse fio com o campo magnético que ele está imerso? 90 graus, né? Esse fio é perpendicular a esse plano. Esse campo magnético está completamente contido. Acho que é redundante falar completamente contido, mas tudo bem. Está contido nesse plano. Então, esse fio aqui é perpendicular a essa direção aqui. Aí você aplica a regra da mão direita e a força magnética vai sair para cá. Então, direção e sentido da corrente do fio. Campo magnético sobre ele, vou chamar de... Ah, não, esse aqui é B1. Esse campo magnético aqui é devido a esse fio. Pronto, tá B1 aqui e B2 aqui. Mas não tem problema não. A circulação de ambos os fios são iguais. Então, campo magnético para cima. Esse aqui é fio 2, campo magnético devido ao fio 1, né? Aí você faz. Deixa eu pensar aqui. Como que eu vou aplicar a força magnética aqui? Tá, aí você imagina essa situação aí no plano da sua mesa. Acho que vai ser mais fácil você observar. E aí como que vai ficar? O fio vai ter... a corrente vai estar no mesmo sentido dos indicadores, né? E o campo magnético vai descer por aqui. E aí você vai organizar a sua mão de tal maneira com que o seu dedão vai ficar apontado para cá, ó. Então essa aqui vai ser a força magnética que o fio vai sofrer. Então aqui está o seu dedão, aplicando a regra da mão direita, né? Aqui vai estar o seu pulso.
Então você tenta organizar. Você vai ter que virar a mão aí, né? No caso. E aqui vai ficar as pontas dos seus dedos. Indicadores. Dedos. Indicadores. Fura-bolo. Dedo médio, né? Indicadores. Dedo da ofensa. É isso mesmo. Como que a sua mão... Ah, uma dica. Como que a sua mão vai ficar em cima da mesa? A palma da sua mão, ela vai ficar sobre a mesa, tá? Ela vai ficar sobre a mesa. E aí você aplica a regra da mão direita aqui que você vai ter o mesmo efeito. Só reforçando, tá? Isso aqui é a circulação das linhas do campo magnético do fio 1. Né? Show! Eu vou desenhar isso aqui melhor no cantinho aqui. Acho que vai ficar melhor entender. Acho que vai ficar melhor de entender aqui. Tá. Vou fazer o desenho aqui. Diminui de tamanho. Pequenininho. Então a corrente está saindo, né? A corrente está saindo dele. Então esse aqui é o fio 1. Sendo atravessado pela corrente 1. Ele está saindo do plano e a corrente também. Aí você vai aplicar a regra da mão direita. Lembrando que minha imagem está invertida em relação a vocês. Fazer aqui o campo magnético. As linhas de indução de campo magnético, no caso, né? Rotacionando aqui, assim, ó. Eu estou tentando desenhar essa situação aqui, tá? Toda essa. Beleza? E aí você aprendeu que isso aqui são as linhas de campo magnético. As linhas de indução magnética, no caso, né? E você aprendeu que o campo magnético ele é tangente a essas linhas de indução. Em cada um desses pontos. Então vamos desenhar ele aqui. Então esse aqui é o campo magnético devido a esse fio aqui. Agora eu vou colocar o outro fio aqui, ó. E esse aqui é o fio 2. Aplica a regra da mão direita aqui, que você vai ver que o campo magnético vai ser apontado para cá. Campo magnético não, força magnética. Então é força magnética que o fio 1 causa em 2. Beleza? Agora a gente vai fazer o mesmo para esse fio em relação a esse. Como que a gente vai fazer? A gente faz assim, ó.
Agora eu vou escolher uma corzinha mais bonita aqui, um verde, para desenhar a circulação do campo magnético do fio 2. Aumenta aqui, né? Fazer de mesmo tamanho, mesma intensidade. Vai ficar bem bonitinho. Então aqui está a circulação das linhas de campo magnético do fio 2, né? E agora, como que vai atuar o campo magnético sobre o fio 1? Bonito, né? Se você aplicar a regra da mão direita em cima desse fio, devido a esse plano, a esse campo magnético, você vai conseguir uma força magnética apontada para cá agora. Que é de mesma intensidade desse aqui, só que sentido oposto. A força que o fio 2 faz em 1. O fio que a força que fio 1 faz em 2 é oposto à força que o fio 2 faz em 1. E o módulo da força 2 é igual ao módulo da força módulo da força que o fio 2 faz em 1 é igual ao módulo da força que 1 faz em 2. Aqui é módulo, né? Só o módulo que eu estou considerando. E aqui é direção e sentido, são vetores. E isso aqui é um efeito da terceira lei de Newton. Se fosse diferente disso, provavelmente a terceira lei de Newton ela deveria ser reformulada. Bom, a explicação desse caso aqui, um fio vai empurrar o outro quando eu mudo o sentido que a corrente vai fazer, mas é basicamente a mesma aqui. Você vai fazer a circulação do campo magnético de um fio e vai tentar identificar a força magnética sobre o outro, e enfim, usando a regra da mão direita, e você vai chegar nessas conclusões aqui. Que um fio vai empurrar o outro, e devido também à lei da terceira lei de Newton, as intensidades também elas serão iguais. Deixa eu ver. Tá. Aqui o quadro ele está dando como calcular o módulo da força que um fio empurra o outro. E como que ele monta isso? É o seguinte, ele usa essa equação, só que aqui ele sabe como que que existe, aqui ele sabe que existe uma expressão para o campo magnético. Nesse caso ele vai fazer assim, ó. O autor ele faz assim, ó. Então, bora lá. A força magnética deixa eu escrever aqui embaixo que vai ficar melhor para me orientar. Tá poluído aqui? Deixa eu apagar essa poluição e fica melhor de eu me orientar aqui.
Pronto, agora está menos poluído. Então vamos calcular a força magnética sobre o fio 2. Né? A gente vai usar essa expressão aqui. Ó. A intensidade da corrente que atravessa o fio 2, o campo magnético causado pelo fio 1. Então, força magnética. Vou escrever com a canetinha preta. Força magnética, então, sobre o fio 2 é dado pela intensidade da corrente que atravessa o fio 2, o comprimento do fio, vou colocar aleatório aqui, genérico, a intensidade do campo magnético do outro fio a qual que o fio 2 está submetido, e o ângulo entre os dois fios. Só que aqui nesse caso, qual que é o ângulo entre esses fios aqui? Eles são paralelos, né? Se eles são paralelos, esse ângulo aqui é 0. E aí nesse caso, seno de 0 é 1. Aí eu já tenho que confirmar aqui, seno de 0 é 1? Não, pô. Pera aí. Não é o ângulo entre os fios, é o ângulo entre a força magnética e o fio, que é 90 graus. Né? 90 graus. Aí seno de 90 graus é 1. Viu? Eu sempre tenho que confirmar. Já ia falar besteira agora há pouco. Já confirmar uma besteira aqui. Ok. Só que a gente já, na aula anterior, a gente lembra como que qual é o campo magnético de um fio reto, né? Que é o mesmo campo magnético de um cilindro. Que é essa expressão aqui, ó. Já está dada na aula anterior, só lá pesquisar, tá? É μ0 dividido por 2 vezes π, corrente do fio 1, dividido por R, que é lembra que eu fiz o desenho aqui, redondinho, né, agora há pouco? Que esse R aqui é o raio da circulação do campo magnético, que aqui no caso vai ser a distância entre os dois fios. Beleza? E aí, junto os dois, a força magnética, só o módulo, né? Fica então μ0, 2 vezes π, dividido por 2 vezes π, intensidade da corrente do fio 1, intensidade da corrente do fio 2, dividido pela distância entre eles, vezes o comprimento dos dois fios. Então os fios aqui devem ser de igual tamanho, né? Os fios devem ter o mesmo tamanho. Não. Não, porque esse L se refere ao fio 1. É verdade. Eu ia falar besteira aqui. Tranquilo? Esse aqui é em cima do fio 2. E aí a próxima videoaula vai ser orientações de como resolver as listas de exercícios e uma explicação bem breve do próximo capítulo, que é a indução eletromagnética, e é bem simples de ser estudado, tá bom? Obrigado aí.